CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Monkey, locação de caminhões Monkey e guindastes. monkeymark.com.br. Comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupi. Hoje é comigo, uma excelente tarde para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas. Chegou a hora do Arena CBN, edição desta terça-feira, não, hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, são 4h08. Você vai ficar por dentro das principais informações do esporte. As informações mais quentes desta tarde, a gente vai falar muito sobre o primeiro clássico do ano. Tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Será que o Santos vem com força máxima? Professor Caixinha? Será que o Palmeiras... Esse cara me irritou. Será que o Palmeiras... O Caixinha ou eu? O Caixinha. Você também. Muito bem. O Palmeiras vai vir com força máxima? Hoje tem Corinthians, 100% de aproveitamento, e enfrenta... Por enquanto, o frágil Água Santa, que tomou uma goleada 6-0, meia dúzia. 6-0. No lombo. Ai, Água Santa, Água Santa. E claro que nós vamos falar sobre o duelo entre Ponte Preta e Portuguesa. E amanhã o Guarani entra em campo para enfrentar o São Paulo, lá no Morumbis, aliás. Que confusão esse negócio de mando. Agora o Guarani falou que vai jogar contra o Palmeiras no brinco, aí o rapaz que comprou o jogo da empresa falou que vai processar porque já pagou. Que confusão danada essa situação envolvendo a venda de mando de jogo entre Guarani e Palmeiras pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Estamos aqui, hein? Online, acompanhando a Série A2 do Campeonato Paulista, porque o Primavera de Indaiatuba, aliás, casa cheia lá em Indaiatuba, hein? Não tá tão cheio não, mas... Linense 2-1 pro Primavera, hein, Cabelo? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, toda a nossa audiência. A2, agitada hoje, hein? Daqui a pouco, 7 tem 15 capivarianos. É clássico, não é clássico? Claro, é clássico. É clássico regional. Então Se você falou... Tem o Primavera saiu perdendo, virou. Não é clássico. Uma quarta-feira. Não, é clássico, sim. É clássico ou não é clássico? Pra mim é. Não é, Capivariano e 15 jamais. Pra mim é. Aliás, um abraço a Capivari, a Piracicaba. Tá devendo lá também? Não, só aqui por enquanto. Tá devendo em Indaiatuba, em Campinas, agora em Capivari. Não, pra você ver, é multifacetado, né? Mas assim, o que é multifacetado também é o sarcófago. Que gostoso. Agora que sim. agrada a gregos e troianos. Boa. Tudo bem, Scheibe? O Scheibe tá com a gente? Tá lá. Tá bonitinho, penteou o cabelo. Ele tá com o cabelo bem penteado e com o perfume exalando, hein? Pronto pra descer sempre, cara, exalando perfume. É a marca registrada, não é? Sempre bom estar alinhado, assim, principalmente quando tem mulheres no recinto, as mulheres gostam de um bom cheiro, de um bom aroma, né? Aroma, exatamente, quer dizer. Cuidado. Vocês falaram da Série A2 aí, mas eu queria trazer um fato pitoresco da Série A4, o Cabelo deve saber também. O jogo entre Colorado e Caieiras. Foi mesmo. E como que é? Taubaté não, é o Barretos. Colorado Caieiras de Barretos. Barretos não foi? Primeira rodada, abertura da competição, o gramado não tinha condições para uso do futebol. Carlos Ferracini, gramado sem condições. Mando do Caieiras. Do WO pro Barretos, do Barretos ganhou por 3-0 já na primeira rodada da Série A4. Lembrando que o primeiro jogo do Colorado Caieiras na Série A4, sim, ano passado, tá debutando aí de uma forma meio pitoresca. Né? E olha só, Scheibe, amigos, eu acho que eu não lembro, é um WO do mandante. Nossa. Essa é boa, hein? Por falta de condições do gramado. Mas isso tá no regulamento. Se o gramado não tem condições,
vitória do time visitante. Aí vê se Indaiatuba tem problema de Não, gramado. aliás, tapete, né? Aliás, Carlão, daqui a pouco você deu a ideia de um quadro, o Cabelo, inclusive, vai fazer essa é parte. legal, Eu não- não. Essa Que é boa. pra gente ler os Tem muito comentários assunto pra- da não. transmissão do jogo entre Sei. Primavera e você tá Linense. É muito. Quer ver, ó, vou pegar, lá em Indaiatuba não paga internet, olha só. Ó, o cara Leonardo aqui no chat. Internet fantasma, igual a história e a torcida. Aí é pesado, hein? Aí é pesado, hein, Ô, Cabelo? louco. A gente Ô, tava se divertindo lá, Fábio Chave, com os haters do jogo. Cara, é sensacional, velho. Vamos ver. O aqui, cabelo ficou na ó. O bronca. cabelo, ele até abaixou Não, a mas cabeça, ó. é o hater dos dois, né? O time do... Esse aqui eu não vou ler, não. Não, Isso aqui não. Tem que tomar cuidado. Os torcedores do Linense parecem museu, vive de passado. Olha. Cara, isso aqui é um entretenimento, muito né? bom. Muito legal, né, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, ouvinte O CBN. 15 ganha fácil desse Primavera. É. Nem jogaram ainda. Não, você sabe hoje que até em matérias mesmo, os comentários, é claro, alguns comentários desrespeitosos e tal, mas o cara que tem muita sacada de humor é uma diversão, velho. É muito bom. Vamos ver no final. Terra de quem vai- ninguém, internet, É. né? Terra de ninguém. Vamos tirar esse. Vamos colocar no lixo, né? Ó, os 10 torcedores do Primavera estão no chat. Mas é a sacada do humor, sabe? O cara que tem essa sacada eu acho sensacional. Ai. 2-1 pro Primavera, tá ganhando do Linense, Série A2 do Campeonato Paulista. Por que o Primavera manda os jogos no período da tarde, Cabelo? Porque não tem iluminação no seu estádio, o Ítalo Mário Limonge. Tem nenhum plano pra colocar uma luz lá? Já foram feitos estudos. É já do foram- município? Não, é particular. particular? Não é igual o Barão da Serra Negra, Calma. Major José Levi Sobrinho. Calma. Não é igual Novelli Júnior. Calma. Corta o microfone do Cabelo, a gente vai tomar processo, O Bruno José Daniel a gente também, né? a gente já entendeu. Não Bruno precisa- José Daniel. Não, cortou o microfone, pode cortar. Você é louco? Vem alguém aí e a gente tem que evitar. Pessoal de Fica ali Piracicaba. quieto. fica No na sarcófago bronca você aí. volta no final do O programa. Barão é alugado? É verdade. Assim como o Major José. Isso não é demérito. Isso é uma constatação. O estádio do Primavera é particular. Ponto. Não desmereci ninguém, não destratei. É só verdade. Você Como não? trabalha... Acabou de falar do 15, Lituano, um monte de time aí, pô. Não, eu informei, não destratei ninguém. O Novelli Júnior é municipal, não é particular. Só isso. O Novelli Júnior aqui? É municipal. Mas tem iluminação, né? Tem iluminação. O SIC, o Walter Ribeiro. Mas quem pagou a iluminação? É municipal. Quem Tem pagou iluminação. a iluminação do Novo LG? A prefeitura ou o Ituano? Aí eu não tenho essa informação. Ainda bem. Então vamos Essa seguir aqui, informação eu ó. não tenho. Sabe por quê? Hoje é dia de clássico. Bora, boa. Como é que chama o clássico entre Santos e Palmeiras? Ele tem nome Da ou não? saudade, da saudade. Saudade. Saudade daquele tempo que não volta mais, hein, Carlão? É Você verdade. menino andando pelas ruas de Campinas, Opa. numa picapezinha branca, né? Capcores. É, Hoje eu contei uns causos de a gente Capcores. ouviu esses causos aí. Bom, o clássico da saudade. Santos de um lado, Palmeiras do outro, e nós queremos saber o termômetro da torcida. Quem vai levar o primeiro clássico da temporada? O Santos? De Neymar? De Soteldo? Seria de Neymar já? Ou o Palmeiras de Andréas Pereira? Perdão. Do Estevão. Claudinho. Do Estevão. Manda Claudinho. mensagem pra gente, 19 991869070. Pode só mandar aqui, ó. Santos. Olha que bela música, hein? Nossa, essa música é linda. Quem canta? Que Nelson Gonçalves. Que me ensinou o beabá. Nossa senhora, quanto eu ouvi essa música. Nossa, lembra do passado ou não? Não é. Eu ouvi os meus tios, meus pais, naquele momento de euforia, né? Ah, aquele momento já que tá... Já bateu a Chumbado, né? É. Chumbado, tá chorando. Na Que saudades da professora. Nossa, eu ouvi muito essa música. Bom, vamos lá então. Quem vence? Palmeiras ou Santos? Santos ou Palmeiras? 19991869070. Eu conto com sua participação porque você é importante para nós aqui do Arena. Ouvinte CBN. Sempre. 991869070. É papum. Santos, manda. Palmeiras, manda. É porque o Eliel não autorizou, rapaz. Mas o quê? É, A melhor- NET podia fazer um sorteio, né? Será que tem ali? Tem, né? Bora. Vamos. Bora. Quem os acertadores É por do uma boa palpite, causa. é o primeiro clássico Poxa, do ano, né? é. Os acertadores do placar, os acertadores
vão concorrer a uma caneca da CBN Campinas, beleza? Então manda mensagem 19 991869070 991869070. Quem vence, Santos ou Palmeiras? 4h17. Tem o coisa hoje, né, o sarcófago? Hoje tem. Opa. O jogo envolve quem? O Guarani? O Guarani enfrentou uma equipe de que cor? Tem um alvinegro. Um alvinegro? Um alvinegro. Santos. O Santos. Quem sabe? Pode ser. O Operário. Comercial do Mato Grosso. O Misto. Voto Poranguense O Misto. Misto. Pode ser o ABC 15. de Natal? Pode. Rio O Negro. Corinthians, pô. O Corinthians Paulista. O Goiânia. O Goiânia. O apelido do Goiânia é o Galo Carijó. Galo Carijó. O Tupi. Opa, e tem Juiz de clássico Fora. em Goiás e Goiânia essa rodada do Goiano. É outro clássico muito legal. O clássico do Goiás, do Goiânia e do Atlético Goianiense é chamado de clássico vovô, sabia? Olha só. É porque são os dois clubes mais antigos do estado. Que Assim Mas como isso- o Fluminense e Igual Botafogo. o Fluminense e Isso, Botafogo. mas isso não interessa. Pode ser o Atlético Mineiro. Pode ser o Galo? Pode ser o Galo. Pode ser o... Quem mais? A Pirassununguense. A Pirassununguense. São vários. Bom, e o jogo que o Cabelo separou aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Ele queria um amor, ela só tinha pena. é de agora, né? Enquanto ele dormia. Agora o quê? 4 e... Não, é coisa moderna. Coisa moderna, Carlão? 2025? O Carlão já pode... de 2025. 2015 pra cá, por aí. Não, mas calma, guarde seu palpite. Essa Enquanto menina ele dormia mal, ele sabia que lá na casa já é minha época tiozão. Essa música, então, foi lançada no mesmo ano do jogo envolvendo o Guarani e uma equipe alvinegra. E o William Cabelo volta daqui a pouquinho para desvendar qual é esse mistério. E se você tá indo embora, ligou o rádio agora, mande seu palpite. Quem vence, Santos ou Palmeiras? 19, o código de área 991869070. Nos trabalhos técnicos, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, o nosso vinheteiro. E no streaming, Sala Dip. 4h19. Arena CBN. Oferecimento Monkey locação de caminhões Munk e guindastes. monkeymark.com.br. Comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Monkey. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Monkey. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Monkey. Informações 19 3279 0005. monkeymac.com.br. Xiii! O ano começou e você ainda está com aquela falta de desempenho sexual do ano passado? Calma que a clínica Upman vai te ajudar a dar um up de verdade em sua performance sexual. Para você começar o ano lá em cima, ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Não perca tempo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na clínica Upman. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Tigo 5X, o SUV que combina a eficiência do câmbio CVT de 9 velocidades com a potência do motor 1.5 Turbo Flex de 150 cavalos. O SUV que combina o design marcante com a segurança do sistema Max Drive. O SUV que combina o conforto do teto Total Vision com a tecnologia de uma central multimídia que conecta você ao mundo. Tigo 5X, o SUV que mais combina com você. Acesse o site caoasherry.com.br e saiba mais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Estão chegando. O Leonildo Santos falou que vai dar Santos. Claro, ele chama Léo Santos, né? Como é que ele vai falar que vai ser o Palmeiras se ele tem o Santos no nome? É. Como é que você me explica isso? Não explico.
Ele falou que o Santos vai vencer por 2-1 o Palmeiras, é o Léo Santos de Hortolândia. Boa tarde, Arena. Lá vai meu palpite para concorrer à caneca. 1-0 Palmeiras. Como é que esse nosso amigo chama aqui? Deixa eu pegar o telefone. Isso, solta o hino do peixe. Ah, como é bonito, hein? O hino do Santos é um dos hinos mais... Mas não é esse, não, né? Esse é o popular, mas isso. O oficial... E esse é o oficial do Palmeiras, né? Ó, o Eduardo. Foi o Eduardo que mandou. Palmeiras 1, Santos 0. Lembrando que o jogo hoje é na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Santos 2-1. Ops. Mas sou corintiano, irmãos. E o Coringão será campeão invicto. Edmilson Silva, regateano e corintiano. Muito bem, hein? Regateano, olha aí. Santos Futebol Clube. É o Wagner Guimarães que mandou mensagem, mas não pôs o palpite aqui, mas tudo bem. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Mauri Guilherme de Paulínia. Ele pegou e disse que vai dar Verdão, ó, e colocou até um porquinho. Um porquinho aqui, ó. Tem um suíno. Clássico. Ó, o Fábio Natali. Boa tarde, Arena. Que mané primavera, rapaz. Fala do Tigre de Americana que está jogando agora, pô. Fábio Natali de Americana. Vê quanto tá o Tigre aí, o Rio Brancão. 1-1. Fábio Scheib tem um mosaico interativo da Série A2, Série A3, Série A4. Eu tô aqui, você liga nunca. Esse cabelo é peixe, morde todas. Boa, Mauricião. Mandou mensagem aqui pra gente. É o Lambari aqui do Arena CBN. É o Mauricião? Nossa, Mauricião. ele fica bravo, hein, Mauricião? Mauricião, falar pra você, votou com a corda toda, hein? Ó, essa daqui é pra você do... Peraí que caiu aqui, ó. Ó, o Antônio Wilson falou assim, ó. A torcida do Primavera cabe num fusquinha. Avisa o cabelo. Tudo bem. Manda um abraço pro Um abraço Wilson. pra ele, obrigado pela audiência. Tá certo ou tá errado? Não, eu não sei. Mas por dentro, assim, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade por dentro, quando você ouve algo assim? Não, eu não... Não, mas fala a verdade. O que seu coração sente quando você ouve uma crítica? Muito contente da nossa audiência. Boa! Então tá bom. Certo. É um baita do mentiroso. Boa tarde, meus amigos. Já vou dar uma dura aí. Ó, já vou dar uma dura aí, hein? Sem blá blá blá. Fala de notícias. Lá ele, né? Lá ele. Quem que mandou isso aqui, ó? Esse cara é bravo com a gente. Ele não gosta muito da gente, não. Vocês são muito xarope. Um abraço a todos aí. É o Éder. Ô, Éder, você já entendeu como é que funciona aqui. Alexandre do Nova Europa, boa tarde, pessoal. Parece que a venda do mando de jogo entre Palmeiras e Guarani deixou os bugrinos chateados, hein? Só pensaram no bolso e esqueceram da paixão da torcida. Tá igual ao Eliel, que só aparece no programa quando dá na telha, deixando o cabelo com aquele ar de beleza rara, segurando tudo sozinho. Vamos combinar, tá difícil, hein? Grande Alexandre do Nova Europa. Mais 2 participações. Boa tarde, por isso que Ponte e Guarani caíram com essas músicas aí a ladeira abaixo, clássico 0-0, eu não entendi. Boa tarde, por isso que Ponte e Guarani caíram com essas músicas aí ladeira abaixo. Ué, mas o que as músicas do sarcófago tem a ver com o rendimento de Ponte e Guarani? O sarcófago tem a ver com o rendimento de Ponte e Guarani. Se a culpa do rebaixamento fosse do sarcófago, a gente já mandava embora o William Cabelo e o sarcófago todo. Aí eu não entendi o que ele falou. Né? Não entendi mesmo. Eu não entendi. Bom, vamos lá. São 4h25, antes do repórter CBN e antes de falar do clássico entre Palmeiras e Santos e Palmeiras, hoje tem o Corinthians contra o Linense. Corinthians que ano passado... Contra o Água Santa. Perdão, contra o Água Santa. O Água Santa que tomou de 6 do Mirassol. Que burro da... Dá uma segurada aí, velho. Vou falar onde tá teu São Caetano. Sai fora. São Caetano que tá empatando com o Nacional, clássico. Ninguém quer saber do São Caetano. Essa é a grande realidade. Vamos lá. Corinthians e Água Santa. Corinthians, único time considerado aí o grande do campeonato, com 100% de aproveitamento, e hoje encara o Água Santa, Scheib. Corinthians fatura a 3ª vitória em 3 jogos, ou você acha que o Água Santa pressionado vai complicar pro Timão? Pode carimbar aí a 12ª vitória consecutiva do Corinthians, né, juntando com o Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando em casa sem a mínima chance para o Água Santa. Corinthians que ainda deve preservar alguns titulares, mas vai contar com a volta do Depay, o próprio Yuri Alberto, que vão começar no banco, mas devem ser opções aí para o Ramon Dias ao longo da partida. Mas o Corinthians é super favorito e vai ganhar esse jogo e chega embalado no clássico contra o São Paulo no final de semana. Se o Água Santa ganhar, a gente... O Fábio Scheib tá de brincadeira. Se o Água Santa ganhar,
Eu vou adorar, mas A gente bem, pode sortear 5 ouvintes para receber de Vossa Senhoria um Pix de R$15 ou não? R$15. Mas tem que ser corintiano só. Isso. Mas aí. Mas o corintiano vai torcer contra o Corinthians daí? Não sei. Às vezes. Ué. R$15, 5 Pix amanhã. Pode ser? Quanto que dá? R$105 mais ou menos, né? 105? Pode ser? Pode ser ou não? R$105 o que ele gasta na padaria, o café. Então é o seguinte, ó, pode ser, Fábio Chaves? Pode ser, cara. Então, beleza. Se o Água Santa ganhar do Corinthians amanhã, atenção, torcida do Corinthians. Vai ter que torcer, o corintiano vai torcer contra o Corinthians? Não, também? ele vai... mas é um sorteio. É um sorteio. Porque sabe que não vai acontecer, né? É, mas amanhã, se o Água Santa ganhar do Corinthians, amanhã o torcedor do Corinthians pode vir desabafar aqui no Arena e vai concorrer a um Pix de R$15. R$1 milhão. Não, R$15. R$15. Do Fábio Chaves. E amanhã eu tô pessoalmente aí, eu faço questão de fazer. Pra todo mundo. E você inclusive, vai cuidar do sorteio aqui. Você concorda? Você vai participar do sorteio ou não? Ou você acha que não vai ter sorteio? Não vai ter sorteio, né? A diferença é muito grande. O Corinthians vive um grande momento. Aliás, contra o Velo, eu achava que o Corinthians ia passar com mais facilidade, com mais tranquilidade. Isso não aconteceu, mas a vitória veio. Hoje eu acho que o Corinthians deve vencer o Água Santa com tranquilidade. E não sei não, pro Marcelo Cabo, acho que é meio que fim da linha, né? O Cabo tá no fim, né? Tá no fim. Cabo... Outro que precisa se atentar é nosso parceiro Eduardo Batista, hein? No Horizontino perdeu a mão, você acha? Cara, eu acho que houve um desgaste. Tá à distância. Nós Sabe por quê? Distantes, mas... A maneira como o Novo Horizontino perdeu a Série B foi algo traumático. Doeu muito, né? Então acho que gerou um certo desgaste. A própria renovação do Eduardo não foi tão fácil assim. Sei não, eu acho que... Mas você acha que se fosse pra demitir, não teriam demitido após a Série B? Ou não ter renovado o contrato? Então, eu acho que talvez essa renovação de contrato não tenha sido legal. Eu acho que há um desgaste lá. Eu posso estar enganado, mas pelo menos 3 jogos, né? Nenhuma vitória. O Novo Horizontino que enfrenta o Palmeiras fora de casa na próxima rodada. Vai ser complicado. Mas o Novo Horizontino sempre apronta pro Não, tem condições. O Novo Horizontino é um time forte, só que eu acho que há um desgaste, sim, entre Mas aí rapidamente, já que você citou... Mas é achismo, gente. Você pega o jogo ontem do Novo Horizonte, um jogo com a Inter de Limeira, 1-1. Cara, o Ayrton que passou aqui pelo Guarani, ele é expulso com 13 minutos do primeiro tempo. Aí qual é a culpa? E o Novo Horizontino ainda saiu na frente com o Renato Palma, o goleiro da Inter, tomou um jaguaré, né? Você sabe aquele jaguaré que você vai caindo, um bandidinho. É um galetinho ali? Isso. Não, galetinho não, pode colocar aquele bem recheado, aquele chefe. Um belo glu-glu. E aí o que aconteceu? O Novo Horizontino saiu na frente e aí no finalzinho do jogo a Inter empatou. E qual é a culpa que o Eduardo tem de não conseguir vencer o jogo com um a menos em campo, cara? Essa é a cultura maluca do futebol brasileiro. Eu achei até legal a manutenção do Eduardo, mas não sei, tá difícil. Rapidinho, Cabelo, quem que vai vencer? Água Santa ou Corinthians? Eu vejo o Corinthians. Tranquilamente. Então não vai ter sorteio de Pix amanhã? Não. Acho que não vai ter, não. Então tá bom. Vamos pro repórter CBN já. O Arena tá de volta pra falar do clássico e também do duelo entre Portuguesa e Ponte Preta. Hoje às 8 horas da noite no Moisés Lucarelli. Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que representantes das plataformas digitais que atuam no Brasil não vão participar da audiência pública promovida pelo órgão para debater as novas políticas de moderação de conteúdos. Ele disse, no entanto, que as redes sociais têm até o fim desta semana para enviar declarações. A audiência ocorre após a Meta anunciar o fim do serviço de checagem de informações no Facebook, no Instagram e no Threads. Por enquanto, a medida vale só para os Estados Unidos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o muro erguido pela Prefeitura de São Paulo na Cracolândia, no centro da capital paulista. O pedido foi feito no âmbito de uma ação do PSOL, que questiona as diretrizes da política nacional para a população em situação de rua. O partido também pede que a construção seja derrubada. Ontem, a gestão municipal afirmou ao Supremo que o muro não tem o objetivo de segregar as pessoas, mas sim de evitar acidentes. A Justiça Federal em Alagoas determinou a suspensão de visitas e passeios à Lagoa Azul, que fica na praia de Antunes, em Maragogi.
O local é conhecido como Caribe Brasileiro. A medida vem após a abertura de uma ação do Ministério Público Federal contra a prefeitura da cidade, que assinou um decreto autorizando o turismo de massa numa área protegida. Autoridades do México começaram a construir abrigos na fronteira com os Estados Unidos. O objetivo é se preparar para um possível fluxo de imigrantes vindo após as deportações em massa prometidas pelo presidente americano Donald Trump. Do outro lado, em Eagle Pass, trabalhadores também montam uma parede de boias para impedir que imigrantes cruzem a fronteira através de um rio. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Colégio Pio 12, turmas 2025, matrículas abertas. 4h33, Mário Quintino chegando com as informações do trânsito. Antes, Mário, dê o seu palpite aqui, você que é um cara muito imparcial, clássico entre Santos e Palmeiras. Quem vence, Mário? 2-0 pro Peixe hoje, viu, Lupe? Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Vou ser bem contundente hoje, sem dúvidas, 2-0. Boa, tá anotado aqui o palpite. E as informações das estradas na nossa região, tá tudo tranquilo ou tem alguma área que tá um pouco mais complicada, Mário? Tem atendimento de uma ocorrência, Lupe, para quem segue no anel viário Magalhães Teixeira, a gente comentou mais cedo, teve um tombamento de um caminhão. Esse veículo foi retirado já do quilômetro 13, mas ainda estão recolhendo a carga ali no canteiro central. Então, atenção aí para você que utiliza o anel viário. Inclusive, no sentido da Dom Pedro, a movimentação é maior já na chegada mesmo para Dom Pedro. Atenção também nesse trecho aí do anel viário. Aproveitando também para falar da rodovia Dom Pedro, com lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção ali já a partir da região dos Amarais. Inclusive, Lupe, vale a gente falar também que por conta da partida da Ponte daqui a pouquinho pelo Campeonato Paulista, já a partir das 5 da tarde tem bloqueios nas imediações do estádio Moisés Lucarelli. A partida acontece às 8 da noite, mas já a partir das 5 da tarde tem bloqueios, trechos da Casper Líbero, também de outras vias da região, como a Afonso Pena, também a Frei José de Monte Carmelo. Atenção para quem é da região, então, também ali do Moisés Lucarelli. Lupe. Obrigado, Mário, que volta com as informações do trânsito na programação da CBN Campinas. Uma boa espreguiçada melhora tudo, até o trânsito. Experimente agora. Um oferecimento Quatá. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. São 4h35 e agora o recado é do Marcos Lima, da clínica Upman, que chega com as principais novidades. Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Ô Lupe, boa tarde, Cabelo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vou falar para você, meu amigo, tudo jóia. A clínica Upman, que é a número 1 em saúde masculina, está com uma condição essa semana. Sabe que aquele problema que o pessoal estava o ano passado, o desempenho sexual não estava satisfatório, não estava com aquela ereção firme, rígida, duradoura, estava inseguro, sabe, Lupe, de colocar preservativo, porque não está com aquela ereção firme, fica com vergonha de até usar preservativo, fica até constrangido, né, de falhar naquela hora mais importante, na hora H. Calma que a Clínica Upman pode te ajudar, porque lá nós temos um time de médicos com mais de 20 anos de experiência, tratando impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e melhora do desempenho sexual. Porque às vezes você pode estar até meia bomba, mas pode melhorar isso. Então vou te falar para você ligar. Nós vamos fazer uma condição especial até às 5 horas da tarde.
no 0800 591 2223. Telefone esse, Lupe, que também é o WhatsApp. É só ligar agora, 0800 591 2223, falar que estava escutando o programa da Arena. Nós vamos fazer uma condição para você começar o tratamento médico essa semana. Já está chegando o carnaval aí e você está ainda com aquele desempenho insatisfatório do ano passado. Então vamos começar esse tratamento. Lá na Clínica Upman nós temos também um tratamento inovador de aumento peniano, que é a famosa harmonização íntima peniana, que aumenta de 3 a 5 centímetros de comprimento e 6 a 10 centímetros de largura. Tudo isso indolor, você faz no mesmo dia, vai embora e já chega, os resultados são imediatos e comprovados, com fotos antes e depois. Então você vai ligar agora para tratar impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, melhorar o seu desempenho sexual, ter aumento peniano, tudo isso você consegue na Clínica Upman. E na Clínica Upman nós temos clínica em Campinas, aí na Norte Sul, temos em São Paulo, em Pinheiros, temos em Santo André, em Piracicaba e Limeira. Então você da região de Piracicaba, de Limeira, Campinas, pode ir na Clínica Upman. Temos atendimento sábado, se quiser. Você vai ligar agora no 0800 591 2223. Esse telefone é também o WhatsApp. Nós vamos fazer essa condição só para os seus ouvintes aí, Lupe, que estão acompanhando o programa até às 5 horas. Então, para de ir na farmácia, comprar o laranjinha, o azulzinho. Vamos fazer tratamento médico, coisa séria, clínica médica. E é lá na Clínica Upman. Nós temos lá como médico responsável o Dr. Regis Salgado, 54867, o CRM. Você vai ligar agora no 0800 591 2223 e vai agendar já a sua consulta e começar o tratamento essa semana, para começar o ano com a sua autoestima lá em cima. Sexo é saúde na Clínica Upman. Muito obrigado, Lupe. Valeu, Marcos Lima da Clínica Upman. Vamos lá, aqui tem muitas participações, mas eu quero ouvir vocês aqui da bancada, porque tem clássico hoje, tem Santos e Palmeiras. Você acha quem vai levar essa, William? Você acha que vai dar peixe? Você acha que vai dar porco? Quem vence o primeiro de 2025, o primeiro clássico, no caso? Eu acho que vai dar empate. Ah, mas então fica quieto. E aí, Carlão, quem vai ganhar? Eu quero saber quem vai ganhar. Do peixe. Sai do muro, cabelo. Cabelo fica. Fica quieto. Eu vou falar um negócio pra você. Se você tem uma empresa de argamassa, uma empresa de cimento, patrocine os comentários de William Cabelo, porque ele é o cara que constrói uma enorme parede pra ficar em cima ali, tranquilo, ó. Não vou pra cá, não vou pra lá. Não vou pra cá, não vou pra lá. Não vou pra cá, não vou pra lá. No começo fala quem que vai ganhar. Eu acho que é um jogo de empate. Eu posso ter opinião? Não pode. Não pode? Porque a sua opinião então tá bom, é sempre pra agradar todos os lados. Você não é polêmico. Não, eu não preciso. Vamos fazer o seguinte, vem comigo. Sabe quem vai ganhar hoje? Santos. E sabe de quanto? 3-1. Por quê? Porque o Santos tem um time um pouco mais entrosadinho do que o Palmeiras. Mas acabou de ter um elenco reformulado, aí o trabalho do O Santos tem Guilherme, o Santos tem um goleador. O Palmeiras não tem ninguém. O Flaco Lopes? O Fábio Scheibe chama de Fraco Lopes. E aí? Você vai manter sua opinião? Eu mantenho, meu. Então tá bom. E aí, Carlão? Olha, pelo amor de Deus, hein? Não, é um Palmeiras. Não me decepcione. É um Palmeiras mais entrosado, um Palmeiras mais organizado, que vive um momento diferente do Santos, talvez até uma outra realidade, né? E o Santos ainda se firmando, o Santos ainda se reorganizando depois do trauma que foi a Série B, né? Tudo bem com o título, mas a Série B na vida do Santos não combina e não era para acontecer. Hoje é um Palmeiras mais preparado. Eu acho que o Palmeiras deve vencer hoje. Só sabe que a bola é redonda. Deve vencer, não. O Palmeiras tem mais condições para vencer o Peixe hoje na Vila Famosa. Ô, Fábio Scheibe, vem comigo. Peixe ganha do Palmeiras hoje, né? Não, movimentado 0-0 na Vila Belmiro. Nossa, ele gosta. Tá vendo, Lupe? Como é que é? Os dois times no começo de temporada também, muito cedo ainda. Acabaram de se apresentar, tá sem aquele conjunto. Eu acho que vai ser um jogo movimentado, mas não vai sair do zero do placar. Um 0-0 com muitas emoções. Vou pegar as opiniões dos ouvintes aqui, ó. Ah lá, Paulo Roberto Garcia, Santos 5-0. Pronto. 5-0. É difícil isso ou não? Ó, vamos ver aqui, mais uma, ó. O Fábio Scheibe, a Beto de Valinhos te deu um recado. Scheibe, 5 pessoas a R$15 não dá 105.
Dá 75. Mas fica tranquilo. Mas fica tranquilo. Sete pessoas. Mas fica tranquilo, pode fazer tranquilo, pode fazer o troco do Pix o troco, pode fazer o Pix pra mim, Beth de Valinhos. Põe mais 2 pessoas pra dar 105, aí dá tudo certo. Aí vai pra Beth. Quem mandou mensagem aqui... é o nosso amigo aqui, o que falou que pra gente começar com as informações. O Éder falou que ouço todos os dias, o da manhã e o da tarde. E quando estou em Ribeirão, ouço lá também. Olha, então você é um ouvinte fiel da programação. Boa tarde, pessoal tem inveja do Primavera. Ricardo Souza lá, Ricardo Souza. Alô. Esse é do seu time, aí, Ricardo. Boa tarde, pessoal. O resultado será Santos 1, Palmeiras 3. Pronto, é difícil isso. Assinado Marcos, o Cândido. Santos 1, Palmeiras 0. Quem mais aqui? Abraços a todos, em especial ao Fábio Palestrino. 2-0 Verdão, é o Paulo Luca de Limeira. Conhece o Paulo Luca de Limeira, ô Chaibe? Não conheço, mas um grande abraço pra ele aí também. Uma boa tarde ouvindo a CBN, né, cara? Boa tarde, amigos. 1-0 pro Santos, brecar o Palmeiras e Ponte Preta líder. É o Jonas Carneiro. Se a Ponte ganhar, aí ela fica líder do grupo, né? Chega a 7 pontos, né? Um grupo difícil, né? Que tem o São Bernardo aí também. O Derivaldo falou que Palmeiras 2, Santos 0. Derivaldo Souza, vamos ver aqui, tem mais mensagens. Vou torcer pro Santos para ajudar a Ponte. Boa tarde, pessoal do Arena. É o Wagner que mandou mensagem. E tá mandando. Olha, agora chega muitas mensagens. O Fábio. Santos 1, Palmeiras 1. Por que o Palmeiras não consegue contratar? Fábio de Valinhos. Por que, Fábio Scheibe? O Palmeiras não consegue contratar? Tem a questão do Andréas Pereira, né? Que o Palmeiras ofereceu aí 20 milhões de euros também. Tem esperando até hoje uma resposta do Fulham, mas parece que moiou, viu, com o Andréas Pereira. O Palmeiras partiu para cima do Claudinho. Segundo o Leila Pereira, o Palmeiras tinha acertado já com o Claudinho tudo, até com os agentes dele, com o próprio Zenit também. Mas ontem veio uma ligação lá do Catar, onde o time está fazendo pré-temporada, que o Claudinho não iria mais para o Palmeiras, estava acertando com o time do Catar. Ou seja, ficou na palavra e o Palmeiras acabou não conseguindo contratar esse jogador. É mais um chapéu que está revoltando a torcida palmeirense nas redes sociais, né? Você que falou 3-1 pro Santos, você deve ser louco. Fui eu que falei. Então, se for 3-1 pro Santos, amanhã eu vou ligar para esse ouvinte aqui. Vou até colocar aqui e vou colocar ele no ar. Muito bem. Pode ser, Cabelo? Pode ser. Boa tarde, é o Fernando, Peixe 3, Verdão 1. Fernando mandou mensagem aqui. Boa tarde, pessoal. Santos 3, Palmeiras 1, com a volta do Neymar vai ser melhor ainda. Cris Salvione, boa tarde, Lupe, Carlão. Tamo junto, Xeronal. Se o Santos jogar de amarelo, ele perde o jogo. Nossa, se jogar de branco, perde também. O Palmeiras ganha e vai Corinthians. Cris Salvione de Sumaré. Tal do amarelo. Como diria o outro, Deus o livre. O Emerson Dias falou que vai ser 2-2 o jogo. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu não li. Teve um que mandou áudio aqui. Já a gente vai com as participações. Wilson Barreto. O Wilson Barreto é muito engraçado. Eu não posso ler a mensagem dele. E teve um ouvinte aqui que falou que se o desentorta o amigo dele também. KKKKKK. Você entendeu? Entendi. Tá bom. Lupe, daqui a pouco tem timãozinho, hein? Timãozinho na copinha, semifinal contra o Grêmio. Quem ganhar pega o São Paulo na final, 5 horas da tarde, em Barueri, hein? Ainda bem que tá acabando a copinha, hein? Ô, Carlão, Portuguesa e Ponte Preta. Jogo duro para Macaca, jogo complicado, porém a Ponte ela tem que assumir essa responsabilidade de vencer o jogo, com todo o respeito à Portuguesa. Estou aqui no Twitter do nosso parceiraço Luiz Nascimento, a torcida da Portuguesa polvorosa, animada. Participei de uma live com ele ontem. Eles vão comparecer em Campinas em peso, cara. Isso é muito legal, cara. Isso para mim me contagia, porque ver a Portuguesa crescendo, forte novamente, isso é muito legal. E num duelo que tem história, né, Cabelo? Muita história, muita rivalidade. Né, hoje a Ponte e a Portuguesa vivem aí situações de uma reorganização, de tentar voltar aí a um cenário importante. A Ponte começou legal o campeonato, né, seguindo a cartilha, com 4 pontos até aqui.
E hoje tem obrigação da vitória. Por que eu digo isso? A tabela para a Ponte dentro do Majestoso é uma tabela cruel, uma tabela complicada, né? E por isso é uma partida vencível, né? Acho que a Portuguesa faz parte daquele campeonato em que a Ponte está inserida no primeiro momento e por isso a obrigação da Macaca em vencer agora. Pela frente é uma Portuguesa que ainda não venceu no Paulista, mas que tem jogado bem. Sim. Foi assim contra o Palmeiras, de certa maneira, em algum momento chegou a equilibrar. Contra o Novo Horizontino vencia por 2-0 e acabou cedendo o resultado em virtude de falhas do sistema defensivo. Acho que é uma Ponte com condições de vencer, mas vai ter que jogar se jogar aquele primeiro tempo contra o Santos, eu vejo a Ponte com possibilidades de somar os 3 pontos. A Ponte que tá com algumas dúvidas, né? Principalmente ali no meio, se Pedro Vilhena ou Elvis. Eu acho que ele começa com o Pedro Vilhena. Mas tem que ver se ele vai estar bem fisicamente, né? Eu acho que o que pega é a parte física então, e o... Porque o Vilhena pediu pra sair. Então, mas se ele... tem essa questão também. Mas se ele recuperou legal, acho que ele começa com o Vilhena, o Elvis ali pro segundo tempo, pra dar uma cadenciada de repente. E eu digo o seguinte, ouso dizer que se a Ponte ganhar, encaminha bem a permanência. Que é 7 pontos. 7 pontos. Para 12, que é aquela conta e tal. E outro aspecto importante, o horário. Um ótimo horário, 8 da noite. 8 horas, mais fresquinho. Sai de casa, tranquilinho. De casa não, do trabalho. Ou de casa, quem pode, né? Quem tá de home, né? Quem tá de home, quem tá de férias também, sai com tranquilidade. Pode tomar uma geladinha. Tomar uma geladinha, mas com moderação, com sabedoria, evidentemente. E aí prestigiar esse jogão de bola. Transmissão CBN, hein? Transmissão CBN, a partir das 7 da noite. Imperdível. Nós temos o grande Carlos Cabela. Um abraço pro Carlos Cabela. Os comentários do Gabi Castro, com o auxílio de Carlão de Freitas. Ah, que dupla dinâmica, hein? Pelo WhatsApp, no caso, né? Evidente. É ou não é, Carlão? Eu vou comparecer hoje, eu vou assistir o jogo. As reportagens? As reportagens de Adriana Almeida e eu estarei aqui no comando. No comando da nave. Ao lado de Marcelo Abreu. Muito bem. Que time. Mas hoje o Cabelo disse um negócio, Lupe, que é verdade. Cara, o jogo às 8 da noite, temperatura agradável. E dá tempo de voltar pra casa e ainda pegar Santos e Palmeiras ainda. Fábio Chaib chamou. Não, eu queria que você me respondesse por que você falou que a torcida da Portuguesa estava vindo em peso para cá, por que a Ponte Preta, o Guarani não podem ir para a capital também com os times grandes? Eu quero uma resposta disso, tá ficando cada vez mais sem sentido. Você quer que eu responda? Mas a gente vai lutar para isso. Você quer que eu responda? Eu não Ponte sei. Preta e Guarani deveriam também ter essa possibilidade, ter essa liberação também, que não faz sentido nenhum isso, a Federação Paulista fazer isso. Não vai mudar isso aí tão cedo. E acho que nem nunca hoje, Lupe, naquela resenha pela manhã com... Quem pagou o café hoje? O vereador, hoje foi Antônio Lupe, mas trouxe até pãozinho pra galera. O vereador Gustavo Peta esteve conosco aqui para participar do Campinas pela manhã, e a gente estava fazendo uma resenha sobre essa situação que o Fábio Chaib mencionou, e ele também, né, é contra e não consegue entender, porém, e aí que vai desanimando ainda mais. Ele, como um cara importante de representatividade, ele diz, gente, é muito difícil, é muito complicado reverter essa situação. Não triste, é muito triste, realmente. Só dar uma passada na tabela do Campeonato Paulista, o Corinthians está no grupo A, lidera com 6 pontos, o Mirassol é o segundo com 3. No grupo B, o Guarani lidera, né, com 4 pontos, o Santos também tem 4, só que o Guarani tem um saldo melhor, então pro torcedor do Guarani, o ideal seria o Palmeiras vencer, porque deixaria o Santos ali na segunda colocação. E tem a Portuguesa, que joga com a Ponte também, a terceira colocada, que tem 1 ponto conquistado. No grupo C, o Noroeste lidera com 4, o Novo Horizontino tem 2 pontos, São Paulo tem um jogo a menos, né? Tem 1 ponto conquistado só. E no grupo D, o Palmeiras é o segundo, o São Bernardo é o primeiro e a Ponte com 4 pontos é a terceira colocada. Esse grupo da Ponte aqui, pelo andar da carruagem, vai ser o grupo mais equilibrado aí do Campeonato Paulista, se continuar aí com esse aproveitamento as equipes que estão inseridas no grupo D. Deixa eu dar só mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. Santos 6, nossa, Porco 0, fora os apavoros. Quem mandou essa mensagem foi o Everton, que mandou a mensagem pra gente. Obrigado. Carlão Fernandes, boa tarde, rapaziada. O resultado é Red Bull 1, Velo Clube 2. Boa. Jogão, hein? Marcel, 1-0 pro Santos. Abraços. Boa tarde, meninos do Arena CBN. Recado para o Eliel, onde estiver. O morcegão, para de sugar esse menino Lupe. Eu tô fazendo aí uns negócios meio louco, viu? Mas tudo bem. Palmeiras 4,
1-2. Água Santa 1-0. Quem mandou mensagem pra gente foi o Valdinei Prado, participando aqui do nosso WhatsApp através do 19-99186-9070. São 4h51. A gente faz mais uma paradinha e daqui a pouco a gente vem com o palpitão do Arena com os jogos desta quarta-feira de Campeonato Paulista, e tem o sarcófago que o William Cabelo fez com tanto carinho para essa audiência maravilhosa que adora o quadro. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Pela Superliga Feminina, ontem tivemos 2 jogos pela 14ª rodada. O Praia Clube venceu o Maringá por 3-0 e o Bauru venceu o Fluminense também por 3-0. Hoje, mais 2 jogos também pela 14ª rodada Superliga Feminina. O Minas enfrenta o Brasília, esse jogo está marcado para 6 da noite e às 9 horas tem o clássico do estado de São Paulo entre Osasco e Pinheiros. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Verão Iga Atacado com clima de economia. Molho de tomate Reis tradicional 300 gramas, R$2,39. Mussarela Italac peça ou pedaço, R$38,90 o quilo. Óleo de soja lisa 900 ml, R$7,49. Lava roupas líquido Tixan 3 litros, R$23,59. Ofertas válidas até o dia 27 de janeiro. Aproveite. Iga Atacado, há mais de 60 anos oferecendo satisfação e economia. It's time. OFC. A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Arena CBN. Para você que é de Indaiatuba, o Primavera tá vencendo o Linense por 2-1. Por enquanto, se esse resultado permanecer, a equipe do... Presta atenção aqui, o Primavera... O Primavera, ele continua sem perder na Série 2, né? Continua invicto. Chega a 7 pontos na tábua de classificação. Dá pra ver tudo no YouTube, viu? Não, eu sei. Tá bom. Que bom. Cara, quanto que tá o Rio Branco, Fábio Scheibe? Tá 1-1, tô vendo aqui. Ah, você tá vendo aí? O Rio Branco tá ensaiando os contragolpes aqui contra o Monte Azul, 1-1, mas não consegue encaixar. Mas sabe, já teve umas 3 oportunidades, mas tá 1-1. Boa. Tá do bom, né? 4 pontos, mas o Tigre. O que você queria falar, Carlos? Não, eu ia falar do Primavera em conquistando essa vitória aí, pelo menos essa campanha, o objetivo primeiro, que é a permanência, vai... Né? É, que na 2 acho que 14, na 2 são 14 pontos. É, pô. Vai pra quando? Chega a 7. 7, metade em 3 rodadas? Jogos. Tá bom, então. Tá ótimo. Ano passado foi um desespero danado, Nossa, né? Haja sofrimento. Fala, Scheibe.
Não, antes de falar dos palpites aí, só informações no mercado da bola, o Grêmio tá perto de anunciar o Thiago Volpe, aquele goleiro que era do São Paulo, tava no México também, pro lugar do Marquezin, e o Flamengo tá muito próximo de acertar com o Danilo, que era lateral direito, mas vai ser contratado para jogar como zagueiro no Mengão, e o Bruno Henrique está sendo cobiçado pelo Galo, mas vai ser jogo difícil com o Flamengo, viu? O Galo também, que é o Gregory, do Botafogo. Boa. Ó, o grande Betão... Betão Barreira tá acompanhando aqui o programa, ó, ele mandou risada e falou assim, olha o cabelo, Jesus. Mas é isso aí, mas a rodada quarta-feira você tem que tomar cuidado com tudo que você faz aqui. É igual as você já não tem opinião, você só fala todos os jogos opinião, que empata. Você que quer pautar, você que quer tumultuar o programa igual ele é Almeida. Você fica olhando tudo que acontece aqui no entorno do estúdio. Se você não existisse, eu te inventaria. É sensacional. E pior, terceiro, fala que torce pro Primavera. Que conversa? Mas tem mais de 100 camisas da Ponte Preta. Não dá pra entender você. Não dá pra entender o William Cabelo. Vamos dar sequência no programa? Vamos dar sequência no programa. Grande Betão, tá sintonizado, hein? 4h57. Cabelo, você é mara. Vamos lá! O que nós vamos fazer? Vamos pro sarcófago? Vamos começar logo pra acabar logo, então. Vamos lá. O William Cabelo, ele separou um jogo que aconteceu no mesmo ano que essa música, Só na Caixa. Nossa, bem MTV, né? Bem MTV, né? Bem luau, né? Coisa de praia, Saquaré, praia de Itaúna. Toca ukulele. Qualify Series. Você gosta de tocar ukulele ou não? Não, mas eu adoro Saquaré. Ah, que coisa gostosa. Vamos lá. Ukulele, pô. Você toca ukulele, Carlão? Não. É da moda agora, né? Pessoal, tem gente que gosta. É bem parecido com o cavaquinho, né? Ele é pequenininho, bem parecido com o cavaquinho. Ukulele. É o seguinte, o Guarani entrou em campo e enfrentou quem? A Internacional de Limeira. Ah, o Leão. O Leão. Aliás, sábado estaremos lá, hein, com a Ponte Preta. Estaremos lá com a Macaca. Quem que tinha na Inter? Na Inter a gente tinha o Giva. Grande Giva. Tá no Guarani hoje, não é esse? Não sei, pode ser. Tem tantos Giva. Ele passou, sabe aonde? No Socorro Futebol Clube. Passou. Ele teve ali no Brasília do Oscar. Brasília, no treinamento. Sim. Amparo, José Araújo Sintra. Sim. E aí ele conseguiu uma vaguinha aí na época na Inter de Limeira. Ele passou também pelo FFC, o Fernandópolis, né? Passou. Mas não logrou isso. Né? Gostava da noite. Gostava da noite. Fernandópolis não tinha um cardápio tão vasto e ele, infelizmente, acabou deixando o clube. É o seguinte, e aí, Carlão de Freitas, eu começo com você, meu grande amigo. Que ano foi esse jogo? Eu vou pra 2013. 2013, é um palpite bom, hein? 2013. E aí, ô Fábio Scheibe? Acabou. 2-1 Primavera. Primavera campeão da Série 2. Não é campeão. Mas... não é campeão. Vamos lá, ainda. E aí, Fábio Scheibe? Eu acho que é mais pra cá, mais recente. Por memórias afetivas, eu creio ser em 2020. 2020. Nossa, é moderna. Vamos fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube, acompanhando a Arena, vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época, pra você que tá nos 99,1 no FM da CBN, o áudio da reportagem. Roda! Jovens ousados, propostas iguais colocadas em prática nos primeiros segundos de partida, do lado verde e na resposta alvinegra. Em um confronto desse, pode-se esperar de tudo, principalmente gols. Bidu levantou na área, Giovani recebeu sozinho para fazer. 1-0. O Pablo tentou encobrir o Rafael Pinho. O goleiro teve que se esticar todo para evitar o segundo. Só que o Bidu, que entrou de última hora por uma lesão do Thalisson, deu outra assistência. Dessa vez encontrou a cabeça do Romércio, que mandou para a rede. 2-0. Apesar da desvantagem, a Inter não mudou a estratégia. Giovani conseguiu levar perigo nesse chute que passou um pouco mais perto. No segundo tempo, a história se repetiu, com os times atacando e só o Guarani fazendo. No escanteio do Lucas Crispim, a bola sobrou para o Lucas Abreu, que bateu cruzado e encontrou Júnior Todinho livre para completar. 3-0. Que a Inter não desistiu, não. O Jefferson Paulino pegou a bola do Lucas Braga, mas era a noite do Guarani. Olha só o passe do Giovani para o Júnior Todinho. O atacante invadiu a área e tocou por cima de Rafael Pinho. O time de Elano ainda buscou pelo menos um golzinho
mas ficou na trave. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Muito bem. Vai ter que superar. Boa, Betão. Essa foi muito boa. Eu não posso colocar no ar, mas você foi muito bem, Beto. Tivemos vencedor, então? Tivemos vencedor. Quem foi o vencedor? Fábio Scheibe. Aê! Boa, Scheibe. Muito bem. Inter de Limeira 0, Guarani 4, Paulistão 2020. Guarani de Jefferson, Paulino, Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidu, depois Marcelo. David, Lucas Abreu, Giovanni, Lucas Crispim. Júnior Tordinha, depois Alemão, e Rafael Costa, depois Bruno Sávio, técnico Thiago Carpini. Thiago Carpini, boa. Tinha público nesse jogo ou não? Tinha. Então, foi antes da pandemia. 5.193 torcedores. Quem que passa aí? A Inter de Rafael Pim, Roger Bernardo, João Vitor, Jean Pablo, depois Mateu Neres e Daniel Vansan, Marquinhos Giva e Murilo Rangel, depois Ayrton, Lucas Braga, Charles, depois Lucas Balardi e Thomas, técnico Elano Blumer. O Elano não virou, né? Com reportagem de Gustavo Biano. Gustavo Biano, grande, tá de férias, hein? Do que tá aproveitando. Rapidinho, vamos lá. O palpitão do Arena para a terceira rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Água Santa. Eu quero o placar, Fábio Scheibe. 3-0 Corinthians. Carlão. 3-1 Corinthians. Cabelo. 2-0 pro Corinthians. Ponte Preta e Portuguesa, Moisés Lucarelli. Cabelo. Ponte 1, Portuguesa 0. Carlão. 2-1 Ponte Preta. Scheibe. 2-1 Ponte Preta. Santos e Palmeiras, Carlão de Freitas. 1-0 Palmeiras. Scheibe. 0-0. Cabelo. 1-1. É isso, porque o nosso Eduardo Rodrigues já buzinou aqui na minha orelha que o programa acabou. 7 horas tem a abertura da jornada de Ponte Preta e Portuguesa. Eu conto com a sua audiência e você pode participar também da nossa jornada esportiva. Grande abraço para todo mundo. Vem chegando o ponto final. Valeu! Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk